qual que é o principal papel de um CEO numa empresa? Começou dando porrada, né? Não, Ei, vamos lá. Essa é a pergunta que Tá todo mundo faz. certíssimo. Né? Quero ver se tem uma definição, vamos e lá. tem, né? Eu começaria até... Quem que é esse cara, né? Quem que é esse CEO? Se a gente fosse resumir, né, na padaria ali, é o dono da empresa, né? Então, é ele que toca o negócio, ele que montou ali, ele que lidera, ele que guia. E se você for ver, né, o que é detalhadamente, é quem cria, lidera e direciona o planejamento estratégico da empresa. Uhum. Então, ele que... esse é o papel, né? E qual a função, de fato? Ele tem algumas funções, que é cuidar da cultura da empresa. Então, ele é o maestro da cultura. Ele tem que cuidar para trazer a pessoa certa, para manter as pessoas certas, para tirar as pessoas erradas. O planejamento estratégico, ele que toca ali, dá o bumbo e o direcionamento sobre o planejamento estratégico, que é o GPS da companhia. Sem o GPS, a gente não sabe para onde a gente está indo. E, por último, ele lidera os seus liderados diretos, né? Ele direciona, acompanha, dá feedback para os seus liderados diretos, os diretores da companhia, né? Então, o papel é esse: criar, liderar o planejamento estratégico, dependendo do tamanho da empresa, ser o porta-voz da companhia para fora, e essas funções que eu comentei sobre cultura, gestão do planejamento estratégico e liderança da diretoria. Uhum. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. E olha que interessante, né? Quando pode parecer óbvio, né? Fala assim, o CEO é o dono da empresa, né? Será que o CEO que é o dono da empresa? Não necessariamente, né? E até porque, eu não sei se você conhece o Gustavo, acredito que sim. Tem várias literaturas sobre isso, mas tem uma literatura que eu gosto muito, que é o ciclo de vida das organizações, do Shaka Dizes, né? Então ele fala que ele traz lá alguns pontos, né, que ele chamou de ciclo de vida das organizações. A gente pode chamar de jornada empreendedora, enfim, pode ter outras denominações. Mas o empreendedor, quando ele começa uma empresa, ele é pura energia, né, puro otimismo, e ele é muito operacional. E isso, para começar uma empresa, é de fundamental importância, né? Isso é de fundamental importância. Então, ele faz isso, começa a empresa, só que a empresa evolui. E conforme ela vai evoluindo, ele vai ter alguns pontos que são pontos de inflexão ou pontos de virada. E esses momentos, normalmente, costumam ser momentos difíceis e até dolorosos, né? E aí vai passando por essa evolução do empreendedor como dono, como o executivo, né, que cuida da execução da estratégia da empresa. Então, a primeira fase é quando ele sai da infância e começa a delegar autoridade, começa a trazer outras pessoas para tomar decisão. Isso é uma fase muito crítica, muito difícil. Uma segunda fase muito difícil é quando ele precisa arrumar o financeiro, porque a maioria dos donos de pequenas e médias empresas não cuidam do financeiro, coloca uma pessoa de confiança no financeiro, ou ele mesmo faz financeiro, que na verdade não é um financeiro, é um pagar contas. Só que quando a empresa começa a crescer, se você não tiver uma inteligência financeira, os números financeiros, balanço patrimonial, DRE, demonstrativo de fluxo de caixa, se não souber analisar, entender como que você maximiza os resultados, como que se maximiza o lucro da empresa, os ativos da empresa, tudo isso passa por uma aprendizagem que muitas vezes o dono da empresa não quer aprender, porque, enfim, muitas pessoas têm a crença de que finanças é chato, e aí depois que ele desenvolve isso, ele já começa a jogar num outro nível, que ele vai entender o que é crescimento, né, o que precisa para crescer, mas se ele não tiver esse arcabouço desse conhecimento, fica difícil ser um CEO, né? Então, muitas vezes o cara coloca lá no LinkedIn CEO, coloca, enfim, né, no Instagram CEO da empresa, mas ele necessariamente não sabe o que é, né? Então, o lance aqui é assim, uma folha de papel em branco, né? Uma folha de papel em branco para a gente escrever aqui uma história. E aí vamos para as questões... Posso jogar uma polêmica? Doidas. Posso já começar com a polêmica? Pode. Então vamos lá. Tem aqui, tá aqui no roteiro, tá bem escrito assim, vou até ler o que tá no roteiro aqui, Você costuma dizer que o CEO é que o fundador. O CEO fundador. Isso, que o CEO fundador... Vou até repetir aqui para ficar bem enfático. Você costuma dizer que o CEO fundador é o pior CEO que existe. É verdade. Por quê? Na verdade, não é nem uma fala minha, né? É uma pesquisa que comprova, uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Harvard e de Duke, com 13 mil empresas do mundo inteiro, em 32 países, que comprova que o CEO fundador ele é o pior tipo de CEO que tem.
Por quê? Por quê? Lendo a pesquisa é taxativo, né? O resultado é porque o fundador ele não faz uma transição necessária, que é o que o Marcelo falou, mas eu simplifico em 2 grandes fases. Entre a fase fundador, que tem alguns objetivos, e a fase gestor, que tem alguns objetivos e características. Tá? Então, quando a gente monta uma empresa, como o Marcelo falou, a gente tem um objetivo, que é testar o negócio, validar a empresa, validar o produto, encontrar o famoso product market fit, né? Então, você tentar encaixar esse produto em um mercado e ver se isso tem tração. E para isso acontecer, a gente precisa de algumas características. A gente precisa testar, a gente tem um risco baixo, porque a gente está começando o negócio, não tem muita coisa ali para você arriscar. Você precisa ser ousado, você está experimentando muito. Então, é uma fase sexy demais. Começar um negócio é sexy, né? Eu adoro começar negócio. Adoro. Imagino que outras pessoas também. Então é muito sexy essa fase fundadora, porque você está validando, está testando, está cheio de ideia, borbulhando. E aí, quando a empresa começa a crescer, você passa para a segunda fase, que é a fase gestor, que tem outro objetivo. A fase fundadora é testar e validar, encontrar esse product market fit. E a fase gestora é você criar uma empresa sustentável e até autogerenciável. Para isso, você precisa ter algumas outras características. Quais são elas? Criar processo. Delegar. Então, você sai daquela fase sexy e vem para uma fase tanto quanto burocrática, tanto quanto chata, que você não sabe, você nunca fez processo, você estava montando negócio, você estava pagando conta, você estava limpando o chão, você estava pegando estoque, contando estoque. Né? Eu já montei uma loja de rua, era desesperador. Todo final de semana tinha que ir lá contar quanto sabonete tinha, quanto sei o que, se tinham roubado, se não tinha. Desesperador. E é isso que o empreendedor na fase inicial ele faz. Agora, na fase gestor, não. Ele tem que construir toda uma estrutura, que vocês são especialistas nisso, para ele conseguir liderar esse segundo momento da companhia. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a grande diferença é que o CEO, quando ele vem dessa fase fundador, ele não sai dela. Então, ele peca em produtividade e gestão. São os 2 grandes pontos que norteiam essa pesquisa e que dizem que o CEO fundador ele é o pior tipo de CEO. E aí, quando você substitui esse CEO e coloca um cara de mercado, esse cara ele vem com a bagagem de gestão e de produtividade que acelera o crescimento da empresa.